Naquele tempo, traziam as crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda para valer. Aplauda para valer. Aplauda a tua salvação. Aclame a tua salvação. Vamos dizer juntos: glória a vós, Senhor. Vai se sentando e cantando essa canção tão antiga que nos ajuda com esse evangelho. Ela diz assim: Pai, 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 Pai. Encontra o seu lugar e canta: Pai, 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 Pai. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai. Levanta seus braços. Pai, diga: Pai, oh, Pai, Pai, Pai. Uma vez mais: Pai, 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 Pai. Coloca a mão no coração e repita, diga: eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem, na abertura desse acampamento, nós já olhávamos para as leituras e percebíamos a resposta de Deus. A resposta de Deus, de modo todo especial, para esse momento que é nós e que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo com esta festa, que pode ser uma verdadeira festa e ter a verdadeira alegria, como também pode ser uma festa terrível, de uma euforia que acaba virando uma tristeza. Por isso ontem nós éramos convidados a nos perguntarmos do lado de quem nós estamos andando. Quem são os nossos verdadeiros amigos? E pedíamos a Deus a graça de santificar nossas famílias. Hoje, como um coroamento desse dia, de tudo aquilo que o Senhor está nos falando desde a oração da manhã, quando assumimos o compromisso de viver o lema desse acampamento, lá no alto está a nossa meta. A nossa meta está no céu, a nossa meta, mas nós estamos aqui na terra.
E para não correr o perigo de a gente achar que já vive no céu, vivendo na terra, Jesus vem nos dar agora, através da primeira leitura e do Evangelho, uma palavra muito forte e que precisa entrar fundo no nosso coração. A primeira leitura fala do valor do ser humano. O ser humano visto do ponto de vista de Deus. O professor Felipe falava com toda a sua peculiar sabedoria hoje, mesmo tendo a mulher dele aí atrás e escutando tudo que ele estava falando. Não sei se a Zila não brigou com ele depois, mas ele falou bem das mulheres. Falou que a mulher é o coroamento da criação. Uma vez eu perguntei isso lá no Recife: por que Deus fez primeiro o homem para depois fazer a mulher? Aí um falou assim: porque se fizesse primeiro a mulher, na hora de fazer o homem, ela ia ficar dando palpite. Não faz assim não, senhor, desse jeito não. Aí uma menina levantou a mão e falou: não, padre, é porque antes de uma obra de arte, primeiro faz o rascunho. Fiquei na dúvida. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. A sua imagem o criou. E esse capítulo 17 do Eclesiástico chama a nossa atenção para a grandeza do ser humano, para o tanto de Deus que Deus colocou no ser humano. E é preciso olhar para o ser humano como a obra máxima, como a obra-prima da criação de Deus. O autor sagrado, quando nos fala da criação do homem e da mulher, como a obra mais completa da criação, a única criatura desejada em si mesma por Deus, segundo a nossa fé católica e o catecismo citado hoje pelo professor Felipe também, toda a criação, todo o universo, como o Zezinho falava hoje, o macrocosmos, tudo isso Deus fez em preparação para criar o ser humano. A Bíblia, quando vai falar que Deus fez o homem e a mulher, ela compara Deus a um casal que está grávido. Porque quando a mulher fica grávida, o homem também fica. Ele fica bobo. Ele veio do serviço e sai mais cedo, vai correndo para casa. Ele não para mais no boteco para beber. Ele fica contando para os colegas. Toda criança mexe lá dentro, né? Ele fala: é menino, está chutando, vai ser jogador, vai jogar no Vasco. Ou na Matonense, vai jogar na Matonense, no São Caetano. O pai fica bobo. Aí eu estou falando, olha, o pai vai ficando assim também. E ele fica entusiasmado, como é que vai ser? E aí eles vão na loja e compram roupinha. E quando pega aquela camisetinha e olha ali bonitinho, branquinho, a mãe fica toda feliz, porque já imagina a criança dentro da roupinha. Já compra o coelhinho, já vai passando o bico na fralda. Hoje já compra aquela pia de fralda descartável. Já abre uma conta do supermercado para comprar fralda descartável. Até nisso as crianças de hoje sofrem mais. Antigamente a mãe da gente que lavava a fralda nossa, agora eles passam e joga fora. A Bíblia olha e vê esse casal grávido. Deus ficou grávido do ser humano.
E assim como a gravidez leva 9 meses, a gravidez de Deus também levou os 6 eternos dias da criação. E Deus foi fazendo um enxoval, igual o casal que faz o enxoval e compra a chupeta e compra o berço e arruma o quarto. A Bíblia está mostrando que Deus vai fazendo um enxoval, e Deus vai vibrando quando faz o enxoval. A cada obra criada, a cada peça do enxoval que é feita, Deus vibra de alegria. 6 vezes o Gênesis diz: e Deus viu que tudo era bom. Deus olhava para o universo que Ele estava criando, para as flores, para as plantas, para os animais, para os rios, para os mares, e Deus ficava imaginando o ser humano nesse imenso jardim, e o quanto o ser humano ia ser feliz, e Deus vibrava de alegria. E quando completou o tempo, a obra, a gravidez, a gestação de Deus, porque o ser humano foi gestado no coração de Deus, quando chega a hora mais solene, o narrador sagrado muda para o plural. O Pai convoca o Filho e o Espírito Santo, e é a Trindade Santa que cria o ser humano. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Que coisa fabulosa! Essa primeira leitura quer nos lembrar isso, que você é obra-prima das mãos de Deus. Enquanto o universo inteiro é fruto da palavra de Deus, o céu, a terra, todos os planetas, os cometas, como lembra o livro de Jó, as Pleiades, o Orion, esse universo inteiro, isso tudo foi fruto da palavra de Deus. E Deus disse: faça-se a luz, faça-se, e tudo foi se fazendo. Mas na hora de fazer o ser humano, Deus não ficou só na palavra. Como criança que quer botar a mão, o evangelho de hoje, na hora de fazer o ser humano, Deus pôs a mão. É um detalhe maravilhoso. Quando a Bíblia conta nessa analogia que Deus fez aquele boneco e com o barro Ele foi moldando, significa que Deus foi fazendo cada um de nós com sua mão. O Salmo 138 nos lembra: tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Tecer, como essa peça aqui é tecida fio por fio, assim nós somos tecidos no seio de nossa mãe por Deus. E também na hora de fazer a mulher, a mesma imagem belíssima, a imagem da costela. O bonito ali não é a costela, o pedaço do osso, mas é mostrar que Deus pôs a mão, que Deus modelou, que o ser humano é modelado por Deus. Por isso que a nossa mão é o órgão mais perfeito do nosso corpo. Existem máquinas capazes de reproduzir todas as partes do corpo humano, menos a mão. Todas as partes. Máquinas que reproduzem o olhar, máquinas que reproduzem o coração. Existe máquina que bate o coração, máquina que reproduz o fígado, a bilis, o intestino, a perna mecânica. Mas não existe, e digo a vocês, nunca existirá uma máquina, o computador mais possante do universo, que será capaz de reproduzir os movimentos da mão humana. Existem movimentos da mão humana que é de uma perfeição absoluta. Não existe máquina capaz de reproduzir. A nossa mão, ela tem 34 movimentos básicos, que não existe máquina nenhuma no mundo, computador nenhum no mundo que é capaz sequer de simular. A mão é mais rápida que os nossos olhos. Quando você está digitando, por exemplo, um texto no computador, o olho bate e a mão já escreve. A mão é capaz de pensar sozinha. A senhora que faz crochê sabe o que eu estou falando. A senhora vai conversando com a pessoa e vai lá fazendo. A mão está lá trabalhando sozinha.
Aquelas senhoras que faz aquela renda de birô lá no Nordeste, lá no Sul, elas vão conversando e jogando aqueles pauzinhos lá. Os olhos da gente ficam até biruto, tanto ver aquele movimento. A mão faz coisa fabulosa. Desde a arte mais simples, a pintura. Que coisa fantástica, os artistas que sabem pintar. Renoir, o grande pintor, que nos últimos 14 anos da sua vida teve artrite, artrose deformante, as mãos e os pés dele ficaram duros e eram dores terríveis. Ele tinha que tomar muitos e muitos remédios para conseguir permanecer de pé, e ele continuava pintando com aquela mão machucada, travada. Tanto que um discípulo ficou impressionado e perguntou: mas Renoir, com tanta dor, por que ainda o senhor pinta? E ele dizia: a dor passa, a beleza fica. Que coisa fabulosa. A dor passa. A mão humana é o símbolo desse Deus, é o símbolo do poder de Deus. É por isso que nós impomos as mãos das pessoas e oramos pelas pessoas. Jesus mandou impor as mãos. É por isso que o sacerdócio é marcado pelo sacramento das mãos. Todos os sacramentos, sem nenhuma exceção, precisam do uso das mãos. É a criança que é batizada, que é ungida, é o sinal feito na sua testa, a cruzinha. É a mão do marido e da mulher que se une no sacramento do matrimônio. É a mão do sacerdote que é ungida na hora da ordenação. É a mão que ele levanta na absolvição. É a mão que ele usa na hora da consagração. E até quando a gente morre, o sacerdote deverá ungir a mão da pessoa, porque a mão tem essa marca de Deus. É essa mão que me traz um bilhetinho agora, que é para eu ficar na direção do centro do altar. Aqui assim, vou ficar igual uma estátua aqui agora. Então tira esse trem para cá um pouquinho, para eu ficar livre aqui no tempão. Só por favor, mostra o povo, vocês aplaudem de novo para mostrar vocês bonitos para o Brasil. Obrigado porque deu uma mãozinha aqui para nós. Eu não tinha nem visto um triângulo aqui para a gente pisar. Fica bonitinho, né? Vai parecer bonito na televisão. É a mão do ser humano que se manifesta nos sacramentos, a mão do próprio Deus. É por isso que o ser humano tem na mão, na ponta do seu dedo, a impressão digital, a marca registrada, o jeito que Deus inventou para dar risada daqueles que acreditam em reencarnação e outras bobagens. Você tem uma impressão digital única, é a mão. A mão humana é o único órgão que toca desde a ponta da cabeça até os pés. O sinal da minha mão que toca todo o meu corpo é o sinal desse Deus que toca todo o nosso ser. Deus botou a mão no ser humano, para que o ser humano bote a mão no mundo e transforme o mundo num pedaço desse céu que Deus projetou quando nos fez a sua imagem e semelhança. E para que isso chegasse até as últimas consequências, Jesus é capaz de abrir os braços na cruz e deixar que passasse em suas mãos o cravo, simbolizando o pecado humano. E é por isso que ele mostra depois a Tomé: toca minhas mãos. É por isso que cada pessoa tocava o Senhor com as mãos e era curada. E é por isso que Jesus deixa e pede: deixa que essas crianças venham a mim, porque as crianças queriam tocar o Senhor e eles não queriam deixar. E por que será que no dia em que a igreja nos convida a mais uma vez olharmos para o ser humano como a obra-prima da criação, como imagem e semelhança desse Deus,
o Evangelho fala que a gente precisa ser como criança. Primeiro, porque criança é igual mineiro, tem o olho na mão. Criança quer botar a mão em tudo, talvez seja por isso. Mas quais seriam as qualidades da criança que nós precisamos ter? Porque veja, a palavra de Jesus é muito séria. Primeiro ele diz para os apóstolos: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas, é daqueles que são como as crianças. Nós vamos tentar entender esse trem aí. E Jesus torna a situação mais difícil no versículo 15, quando diz: em verdade vos digo. Nós sabemos que essa expressão, em verdade vos digo, ela precede sempre uma verdade profunda que Jesus quer chamar a atenção. É um recurso de linguagem que Jesus chama antes dele falar uma coisa importante demais. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então é preciso fazer como uma criança? Quais seriam as qualidades da criança que nós precisamos aprender? A primeira coisa é isso que a renovação carismática conseguiu trazer de volta para a igreja: a espontaneidade, a alegria da oração em gestos. Quando toca uma música, a criança já começa a dançar. Pequenininha, a alegria da gente é ver a criança, bate palminha, põe uma musiquinha, ela está lá assim, aquele tanto de fralda, fica desse tamanho, ela lá. Criança escuta uma música e já dança. A espontaneidade. Você já notou que a criança fala o que pensa? Por isso que criança faz a mãe passar vergonha. A mãe fala: olha, nós vamos na casa da tia, a tia é chique lá, tem um tapete, não pode pisar. Você não aceita nada que ela oferecer, não vai derrubar comida, tá bom? Aí chega lá, a tia oferece. Não, ela não gosta. Ela come 5 pratos. Quer um café? Não, lá em casa ela não quer. Aí vem o café: ô tia, tem bolo? A tia traz o bolo: tem manteiga, queijo, presunto, salame, danoninho. Na criança vai passar, a mãe passa vergonha danada. É igual a mãe recomendou: olha, a tia ganhou o neném, mas se você falar alguma coisa, você vai apanhar, porque você é muito linguarudo, rapazinho. O neném da titia, ele é diferente dos outros. Neném da titia não tem orelha, nasceu sem as orelhas. Mas você não me abre a boca. Se você falar alguma coisa, eu arranco a sua orelha. Aí foram. Ele ficou olhando o rapazinho. Falou nada. Na hora de ir embora, ele falou: tia, fica com Deus. Santa Luzia protege o neném. Mas por que Santa Luzia? Ah, tia, porque se ele precisar usar óculos. Que jeito que vai pendurar? Obedeceu. Criança faz a mãe passar vergonha, porque a criança fala aquilo que ela sente. Será que nós chamamos e falamos com Deus aquilo que a gente sente? Ou a nossa oração é a oração de um Deus longe e distante? Criança acredita no papai do céu.
E tanto São Paulo no capítulo 4 de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, quanto no capítulo 4 de Gálatas, falou que o Espírito Santo em nós clama Abba. E o que quer dizer Abba? Não é pai, é papai. E quem é que fala papai? Mineiro ou criança. Tem que falar papai. Lá no sul, quando eu fui embora para o sul, quando eu falava papai, eles olhavam para mim, papai, e mamãe. Quem é que fala papai? Criança fala, criança acredita no pai. Se a criança estiver trepada aqui em cima do segundo, terceiro andar, e o pai estender o braço e falar pula, ela pula, porque ela sabe que no colo do pai ela está no lugar mais seguro da face da terra. Será que nós confiamos em Deus como as crianças? Criança espontânea, criança fala o que pensa, criança se compenetra no que faz. Você dá um brinquedo para uma criança, ela é capaz de ficar 1 hora, 2, ela não come. A mãe tem que mandar, ela fica fechando a perninha assim. Vai no banheiro, não quer com vontade. Ela é capaz de deixar de ir no banheiro, deixar de comer, porque ela se entretém num brinquedo. Será que a gente se entretém na oração assim com Deus? A gente é capaz de penetrar em Deus igual uma criança penetra naquilo que ela está fazendo? Quando a criança para diante de um desenho, você fala com ela, ela não escuta. Ela está concentrada. E a nossa oração, será que é assim? Criança não mente nunca. A criança, quando ela chega, só de olhar na carinha dela, a mãe já pergunta: o que é que você fez? Eu não fiz nada não, mãe. A mãe sabe o que fez, porque a criança conta no jeitinho de olhar, no jeitinho de sorrir. Ela, quando ela chega meio assim, meio fora de hora, meio fora de jeito, a mãe olha para o que foi. Criança chega da rua e entra de fininho, a mãe sabe que ela se machucou. Aí ela corre esconder para não pôr o metiolate. A mãe já sabe. Criança não consegue mentir. Criança não tem preconceito. Quem põe preconceito na criança são os adultos. Igual o rapazinho estava brincando na praia, aí voltou para casa, a mamãe falou: estava brincando? Estava bom lá? Tá. Tinha bastante criança? Tinha. Menino ou menina? Não sei, mãe, estava tudo sem roupa. Criança não sabe essas coisas. Criança não tem preconceito. Criança não tem malícia. Você está sentado, a criança vem correndo e senta ou põe a mão em cima do seu corpo, em qualquer parte, ela não tem malícia, ela não pensa bobagem. Será que não é isso que o Evangelho quer dizer para nós hoje, diante de um carnaval prostituído, que vai prostituindo a cabecinha das nossas crianças? Criança não tem malícia. A criança aprende aquilo que o adulto ensina. Será que nós aprendemos aquilo que Deus nos ensina? Criança chora à toa, mas para de chorar na hora. A criança está chorando, está aquele berreiro, ela berra, ela grita, ela chora. A mãe vai lá, põe um doce na mão dela. Na hora ela fala. Pega ela no colo. E você para de chorar logo? Ou você é daqueles que fica fazendo oração de lamúria e não para de chorar? O tanto que eu sofri quando eu era pequeno. Porque a minha mãe não sei o que tem. Ai que dor, ai que frio, ai padre. Padre, se eu fosse contar minha vida para o senhor, padre,
dava um livro. Não escreve não, que eu não quero ler essa porcaria desse livro. Tem gente que fica choramingando a vida inteira. Está choramingando um problema que aconteceu em 1914, às 3 horas da tarde, embaixo, não sei de onde. É preciso aprender como as crianças para entrar no reino. É preciso aprender a perdoar logo. A criança perdoa logo. A criança fica com raiva fácil. Ela não esconde sentimento, ela não finge. Adulto finge. Depois de adulto a gente vai aprendendo a ser fingido. A gente vai aprendendo a ser mentiroso. A gente vai aprendendo a colocar máscara. Criança não. Criança, para que ela vai fingir? Se a criança está alegre, ela ri, ela canta. Se a criança está triste, ela chora. Quer ver passar vergonha? É você levar um presente para a criança e ela não gostar. A mãe fala, ah, ela adorou. Gostou da roupinha que a titia trouxe? Gostou sim, né? Junta um beliscão nela, mas gostou mesmo? Criança é um espetáculo. Criança fala o que pensa. Por isso que a mãe e o pai passam vergonha. Igual o menininho telefonou para a avó, falou, ai vó, a casa que nós estamos morando agora é linda. Tem um quarto para mim, tem um quarto para Claudinha. Só o coitado do papai que tem que continuar dormindo no quarto com a mamãe. Só ele não ganhou o quarto novo. Criança é uma belezinha, conta tudo. Você treina uma criança a mentir. Na hora ela não consegue. Ela fala, ela conta a verdade. Igual tinha uma música que fala assim, o telefone chora, né? A mamãe mandou dizer que não tá. Né, mãe? É, que só não tá não, né, mãe? Será que eu sou assim com Deus? Eu conto para Deus aquilo que eu estou sentindo? Ou eu ponho máscara e vou me tornando uma pessoa fingida, fria, machucada, ferida, que não tem coragem de se expor. Criança não tem vergonha. Você troca a roupa da criança na frente de qualquer um. Vem cá, troca aqui a roupinha, ela troca. Ela não tem malícia. Se a gente não aprender a ser como as crianças, não vamos entrar no reino de Deus. Criança não tem preconceito de cor, de raça. Ela tem amiguinhos. Os amiguinhos dela tanto faz a cor, tanto faz a raça. Mas nós vamos ensinando para a criança, olha que o negão vai pegar você. Olha que papai do céu não gosta. Criança está lá brincando no corpo, tira a mão daí. Papai do céu não gosta. Não gosta, para que pendurou aqui então? Não foi eu que pedi? Nós estragamos as crianças, educamos nossas crianças para o preconceito, para a irresponsabilidade, para a mentira. Hoje você não pode, olha, não come com a boca aberta, papai do céu não gosta. Mentira, Deus não está nem aí, pode comer com a boca aberta. É a mãe que não gosta, porque a criança é o espelho. Uma criança bem educada, nossa, que mãe maravilhosa que foi eu. Criança ganhou o primeiro lugar na escola, é meu. Aí o filho bate o carro, vai na cadeia. Ó, seu pai, vai lá ver esse negócio lá. Aí não é filho meu. É a diferença de maconheiro e dependente químico. Dependente químico é quando é filho da gente, maconheiro é o filho da vizinha. Ladrão é da vizinha, se é da gente é cleptomaníaco. Tem umas palavras difíceis. Se a gente não aprender a ser como as crianças, nós não vamos entrar no reino do céu. Criança senta e brinca, chora
e para de chorar na mesma hora. Ri daquilo que ela acha engraçado. Agora, tem uma coisa fabulosa na criança que nós perdemos: a capacidade de se maravilhar diante das obras de Deus. Lá em Betânia nós temos a criação de galinhas de raça. Nós temos desde as menores do mundo até as maiores. Hoje já temos mais de 40 raças. E nós tínhamos um galo da raça Brahma, um galo imenso. Ele tinha 73 centímetros de altura da crista ao chão. Agora tem um outro lá da mesma raça, pouquinha coisa menor, mas é belíssimo, com aquelas penas que vão até o pé. É uma ave nobre, bela. Aí a gente participa da exposição. Aí as crianças olham e falam: olha mãe, que lindo mãe. Olha mãe, a peninha no pé mãe. Olha como ela é bonitinha, mãe. A criança quer pôr a mão. Deus, isso aí numa panela, hein? A criança se maravilha com a obra de Deus. O adulto pensa: o que isso me interessa? O que isso vai ser bom para mim? A criança dá o que ela tem. Dá uma lambida, ela está lá lambendo aquele picolé dela, correndo com ranho, com baba, com tudo. Oferece pro tio, ela vem e esfrega aqui na boca. Criança partilha o que tem. Mas nós vamos ensinando que nós não podemos, que existem pessoas diferentes, existem pessoas que são boas, existem pessoas que são ruins. E a criança que está dentro de nós vai perdendo essa espontaneidade de rezar. Que pena que você não chama Deus mais de Papai do Céu. Deus vai ficando longe, distante. E não chamando Deus de Papai do Céu, você não abre mais seu coração para Deus. Você vai aprendendo que é preciso ter máscara, que é preciso ser fingido, e vai também mascarando o coração. O coração vai ficando frio, a gente quer esconder as coisas de Deus, e começamos a ter preconceitos, e começamos a falar mal das pessoas. É preciso ser como criança para perceber a beleza de Deus na nossa vida. Se a nossa meta é no alto, nós estamos aqui. Nós pisamos esse chão, e esse chão é sagrado. Esse corpo humano é sagrado. Nós não podemos, não é porque o encardido faz uma exposição pornográfica do corpo, que nós vamos cair numa visão negativa, pessimista do corpo, como se o meu corpo fosse só pecado. Não, o meu corpo é templo vivo do Espírito Santo. O meu corpo é obra-prima da mão de Deus, e é por isso que ele tem valor. A minha sexualidade é obra-prima de Deus. Eu já dizia hoje de manhã: a alegria é privilégio nosso, é patrimônio nosso. E o mundo não pode dar essa alegria que a criança sente, essa alegria que a criança sente diante de uma flor. Por isso ela pega uma flor e leva para a mãe. Por que a criança quer levar o melhor para a mãe? E nós só levamos o pior para Deus. Porque quando a criança se machuca, a primeira coisa que ela faz é ir correndo mostrar para a mãe. E nós, quando nos machucamos, queremos nos esconder de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus se não permitirmos que o reino de Deus entre em nós. E a palavra de Deus está nos ensinando isso hoje de uma forma maravilhosa, linda demais. Você é obra-prima da mão de Deus. Você não é fruto de evolução espontânea. Você não é descendente do macaco. E quem defende isso, a gente não deve entrar em briga de família. Aí deixa a pessoa falar. Você não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança.
nos encheu de glória, nos deu sabedoria, nos encheu com o seu amor, colocou em nós o dom do seu amor, colocou em nós a capacidade de amar, firmou com o ser humano uma aliança eterna. Essa aliança que foi gravada no sangue de Jesus na cruz, essa aliança que Deus tentou ao longo da história fazer com o ser humano, e é com esse corpo que eu tenho e que você tem. Um dia esse corpo será glorioso, mas é esse corpo, não é outro corpo. Senhor, para aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Nós receberemos um corpo glorioso, mas é esse corpo, tanto que o corpo de Jesus ressuscitado tinha as mesmas características do corpo de Jesus antes da sua morte, inclusive as chagas na mão, nos pés e no coração. Qual é a única coisa feita pela mão humana que está no céu? As chagas no corpo de Jesus. Ele mostrou, ressuscitado ele mostrou, o corpo ressurrecto de Jesus, o corpo glorioso de Jesus, o corpo glorioso que subiu ao céu, foi aquele mesmo corpo, gestado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, aquele mesmo corpo, ferido e machucado na cruz. É por isso que São Paulo diz: o ressuscitado é o crucificado. E esse corpo que você tem, esse corpo é obra-prima da mão do Pai, templo vivo do Espírito Santo e sacrário vivo de Jesus. A Trindade habita em nós, Deus mora em mim, a Trindade Santa habita em mim, a Trindade Santa habita em você, e é por isso que você não pode expor o seu corpo ao pecado. Aliás, os santos, alguns deles, que tiveram a graça de ver em algum momento de sua vida o céu e o inferno, contam que no inferno a pior cena que existe são os corpos deformados pelo pecado, principalmente os pecados sexuais. Diz que são visões medonhas e tenebrosas, porque é a marca registrada. Porque veja, se na sexualidade humana Deus colocou o seu carimbo final, se a obra da criação completou-se, como ouvíamos hoje o professor Felipe nos lembrar, quando Deus criou a mulher, a mais perfeita e mais bela obra da criação, essa perfeição feminina e essa perfeição masculina, quando se unem, olha que coisa fabulosa a igreja entende na sexualidade. Quando se unem, é o próprio Deus que está se unindo. E quando é que Deus coloca uma alma humana naquela criança? No exato momento em que o óvulo feminino recebe o espermatozoide masculino. Naquela hora em que se unem espermatozoide no óvulo, naquela hora em que o óvulo se abre para receber o espermatozoide, o humano se abre ao divino, e a partir daquele momento é a imagem e semelhança de Deus que está se desenvolvendo no útero materno, o lugar na terra mais parecido com o céu. É o útero de uma mulher, porque ali Deus trabalha. Se há um lugar no mundo aonde Deus continua botando a mão, é o útero feminino. Porque se nós estamos vivos porque o Senhor nos sustenta, porque Ele nos segura, então somos obras dessa mão e dessa palavra de Deus. Ao
acontecer esse encontro, que não existe aparelho no mundo capaz de saber essa hora. Nem a ciência, quando tenta imitar Deus, o que é uma pena, na fabricação de bebê de proveta, e hoje até na tentativa de clone, é uma pena, embora Deus na sua misericórdia pode aproveitar até desse desvio. Deus é fabuloso, Ele nos ama com amor infinito, mas nem a ciência sabe quando é que começa essa vida. Quando uma mulher descobre que está grávida, no mínimo já tem 15, 20 dias, normalmente um mês e pouco. Não veio a menstruação, mas como pode atrasar uma semana, até 10 dias. Aí vem a dúvida, depois de 30, 40 dias, vai fazer o exame e descobre. Quando descobre que a mulher está grávida, a criança já está com um mês e meio, coração já está batendo, e Deus já está carregando ela no colo, faz pelo menos 30 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes cada milésimo de segundo, porque como nos lembra o Salmo 138, quando estávamos lá escondidos ainda, quando ninguém sabia da nossa existência, Deus já nos amava com um amor infinito, como nos lembra o profeta Isaías. E agora eis o que diz o Senhor: aquele que te gerou, aquele que te formou, és precioso aos meus olhos, eu te aprecio, eu te amo. Ou como nos lembra o profeta Oséias capítulo 11, você era ainda uma criança e eu já te amava, eu ensinei você a caminhar, eu me abaixei para ficar do seu tamanho. A coisa que a criança mais gosta é quando a pessoa se abaixa. Quer conquistar uma criança? Se agacha, senta no chão, rola no chão com a criança, deixa ela ficar do seu tamanho, deixa ela subir em cima da sua barriga, deixa ela brincar com você. É isso que Deus faz conosco. O profeta Isaías, no capítulo 49, nos lembra: pode uma mulher esquecer o filho que ela gerou? Se isso fosse possível, eu não me esqueceria de ti, porque estás tatuado. Tatuagem, Deus tem tatuagem. Deus tem tatuado o nome de cada um de nós na palma da sua mão, e é preciso que a gente, em cada Eucaristia, ao receber Jesus, esteja também tatuando o nome de Deus na nossa mão, no nosso coração, na nossa boca, em toda a nossa vida. O ser humano é obra-prima dessa mão de Deus, e é por isso que a igreja vai olhar e vai denunciar tudo aquilo que é contra a vida, o aborto, essa pornografia, essa exposição principalmente do corpo feminino no carnaval, essa exposição do travestismo, principalmente no carnaval. Começa com uma brincadeira do grupo dos sujos, que já precisa vestir de homem ou de mulher, as mulheres vestir de homem, o homem veste de mulher, e começa aí essa inversão, e nós vamos perdendo a consciência que a criança nos ensina. É por isso que quando a gente pega uma criança no colo, quando a gente sente o cheiro de uma criança, você mãe, você que está gestando essa criança, quando pegar pela primeira vez essa criança no colo, é impossível alguém que pegue uma criança no colo, alguém que receba um beijo, um abraço de uma criança, dizer que Deus não existe. É preciso fazer como a criança, é preciso ser essa criança, é preciso deixar-se amar por Deus, como a criança deixa-se amar, e mais do que isso, como a criança insiste nesse amor. E quando a gente não é amado, ou não experimenta esse amor,
Eu vejo no nosso orfanato em São Paulo, ou mesmo lá em Betânia com as crianças, quando vêm da rua, elas têm necessidade de colocar a mão na gente. Aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que não experimentou esse amor de pai e de mãe, pode hoje experimentar, pela graça de Deus, o amor de Deus que vai além do amor humano. Porque, meu irmão, minha irmã, talvez você diga para mim: padre, eu não fui amado, eu não fui desejado pelo meu pai e pela minha mãe. E talvez você não tenha mesmo sido desejado. Aliás, nenhum de nós aqui foi desejado pelo pai e pela mãe. O pai e a mãe pode ser até que tenha desejado ter um filho, mas não você. Não eu, porque vocês não sabiam. Por isso que quando a mulher está grávida, fala que está esperando o neném. A única coisa a fazer é esperar. Quem está fazendo é Deus. Você não foi desejado pelo pai e pela mãe. Você, em primeiro lugar, foi desejado por Deus desde antes da criação do mundo. Antes, muito antes. Quando Deus criou o mundo, há não sei quantos bilhões de anos atrás, Ele pensou em você, Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele pensou em cada um de nós. Cada ser humano é único, que foi pensado e amado por Deus, antes da criação do mundo, antes da criação do universo. Foi projetado, antes de você existir como pessoa, você foi projetado no coração de Deus. E é por isso que o encardido tem tanta raiva. É a primeira raiva do encardido, eu não tenho dúvida. O encardido se rebelou contra Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança, o encardido ficou uma fera, porque ele queria ser imagem e semelhança de Deus, e ele não é imagem e semelhança de Deus. Ele é só imagem, mas não é semelhança. O ser humano é semelhança. O ser humano é chamado a criar. Por isso que fala criança. Criança vem de cria, de criar, de criação, de ser criado. O ser humano participa dessa obra do Criador. Criança tem a ver com Criador. Olha o nome, criança vem de cria, de criado, de Criador. Até o nome criança já está nos convidando a nos abandonarmos nas mãos do Criador, desse Deus que nos ama, desse Deus que te fez único. Por isso eu reforço, esse corpo, obra-prima das mãos de Deus. Ele nos traz sinais de Deus, desse Deus que nos ama. Por isso o nosso coração bate 108 mil vezes por dia, e em cada batida é Deus dizendo: eu te amo, 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 eu te amo. Como a mãe que pega a criança no colo e beija, beija, beija e abraça. É Deus dizendo para mim e para você: aconteça o que acontecer, você está no buraco, você está no pecado, você está nas drogas, esteja onde você estiver, Deus está amando você. Inclusive aquelas pessoas que estão lá no pecado, que estão naquele carnaval do mundo, porque ainda não conheceram a verdadeira alegria. E é triste, mas é verdade. Não conheceram, porque muitas e muitas vezes nós padres, futuros padres, nós leigos cristãos, nós povo de Deus, não tivemos a coragem de testemunhar com a alegria e a coragem de uma criança, que esse Deus ama, inclusive aquelas pessoas, e pode preencher todos os seus vazios. Essa alegria que as pessoas buscam na droga, essa alegria que as pessoas buscam no sexo, na pornografia, na prostituição, nós podemos experimentar essa alegria, mas se não formos como as crianças, a criança é radical. Por isso que a mãe tem que controlar, porque senão ela come tudo na hora. A criança não sabe ser comedida, ela quer tudo. Nas coisas de Deus nós não podemos e não precisamos ser comedidos. Nós podemos e devemos insistir e pedir tudo, porque Ele derramou o seu amor sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele não deu conta-gota.
Talvez aquela fantasia mostrando o corpo prostituída seja um jeito daquela moça, daquele rapaz dizer: eu queria tanto me encontrar com Deus. Como aquele rapaz que só usava meias vermelhas. Por isso a gente não deve julgar ninguém. Todo mundo ria daquele rapaz. Ele ia para a escola, punha uniforme, calça azul, camisa branca, meia vermelha. Ele ia para uma festa, colocava um terno, meia vermelha. Ele ia na praia, colocava um short, um tênis, meia vermelha. E tinha gente que achava que ele era doido. Até porque ele era meio esquisito. Ele vivia sempre tão quieto. Ele já era conhecido como o rapaz das meias vermelhas. Só que ninguém sabia por quê. Achava estranho quando ele passava na rua. Alguns até faziam piadinhas. E quando uma pessoa colocava uma camisa vermelha, uma saia vermelha, alguém já dizia: cuidado, daqui a pouco você está igual o rapaz das meias vermelhas. As donas da loja já davam risada quando vinha o representante das meias e ela falava: bom, vermelho eu quero 3 pares, porque ele comprou semana passada, agora só mês que vem quem compra outra. Todo mundo achava estranho, esquisito. E em todo lugar que ele ia, ele estava com a meia vermelha. Até que uma moça um dia, não gostando de ver todo mundo rindo dele, e ninguém tinha caridade de falar com ele, vai ver que ele pensa que tem que usar sempre vermelho. Tem gente que é bobo e não sabe. Foi conversar com ele. Falou: olha, eu queria falar para você, você não levasse a mal. Eu gosto de você. Mas talvez até eu queria uma correção fraterna. Talvez assim, a gente não percebe. Então precisa de alguém falar. Queria que você não levasse a mal o que eu vou te falar. Mas todo mundo ri de você, porque você está sempre de meia vermelha. Não sei se talvez você não percebe que às vezes não combina colocar uma calça verde, a meia vermelha, a camisa cor de abóbora, o sapato azul. A cor às vezes não combina bem. Ele falou: eu sei. Mas então por que você só usa meia vermelha? Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Falou: uma vez tinha um circo na minha cidade e eu queria ir no circo. Fazia muita gente. Aí eu insisti tanto com a minha mãe que ela deixou eu ir no circo. Mas aí na hora que eu estava saindo, ela falou: olha, você calça essa meia vermelha, porque se por acaso você se perder de mim, ou eu me perder de você, eu vou ficar olhando no pé das crianças, e aquela que tiver meia vermelha, eu sei que é você. E infelizmente, quando terminou o circo e a gente estava indo embora, um carro passou, bateu na minha mãe e levaram ela não sei para onde. Então a minha esperança é que um dia ela cumpra a promessa dela, e eu estou cumprindo a minha parte. Enquanto eu não encontrar de novo a minha mãe, eu vou ficar com essa meia, porque vai que ela apareça de repente, e aí eu posso estar perdido no meio da multidão, e ela vai ver que eu estou de meia vermelha. Às vezes aquela fantasia de carnaval, aquele cigarro de maconha, aquele copo de cachaça, é uma meia vermelha. É o jeito que alguém aprendeu a dizer: oh meu Deus, eu estou com saudade de você, eu preciso.